Nobres irmãos em Cristo, por bondade e por misericórdia de Deus, já estamos a estudar a 13ª lição deste trimestre e diga-se de passagem, muito valiosa é a lição. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Olha, a 13ª lição, ela vem com o tema a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Jesus, como dito na lição de domingo passado, ele era uma pessoa normal, em que pese filho de Deus. Ele era uma pessoa normal e ele fazia amizades. Gente, que coisa linda. Jesus não tinha o nariz empinado. O que é isso, pastor? Pessoas que patrolam todo mundo, passa por cima de todo mundo, como se fosse um rolo compressor. Não, Jesus era um ser social e sociável. Ele fazia amizades. Interessante aqui, que me chama a atenção e que me abre o coração, enche assim, ó. Ele era amigo de famílias pobres, famílias humildes. Ele era amigo de pessoas simples. E aqui apresenta ele como amigo de Marta e da sua irmã por nome de Maria e de Lázaro. Segundo os estudiosos, Lázaro era um homem muito doente. Quer dizer, Jesus era amigo dos doentes também. Que coisa maravilhosa. Maria era uma mulher calma e, ao que parece, ela não era muito esperta, muito dada às lides, mas Jesus era amigo dela. Jesus amava também. Marta era uma mulher que não era muito assim de cantar, de congregar, de adorar. Ela gostava de trabalhar. Marta era aquela mulher que era ativa no trabalho. Se tivesse uma festa, ela gostaria de estar na cozinha, lavando vasilha, cozinhando mantimento. Entenderam como era a diferença desses 3 membros de uma família que Jesus amava? Marta, com essa qualidade, ela gostava de estar nos bastidores por lá. Maria gostava de estar onde Jesus estava, aos pés dele, ouvindo, prestando atenção, adorando. E Lázaro ficava sentadinho lá, porque ele era muito doentinho. Pensa então, e Jesus era amigo dos 3, do jeitinho que eles eram. Ah, que Deus maravilhoso! Que Jesus maravilhoso é esse? Amigo dos enfermos, amigos dos complacentes, dos adoradores, amigo daqueles que são mais elétricos. Jesus é amigo. Que maravilha! A amizade de Jesus com uma família de Betânia. O texto áureo diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava os 3. Que maravilha! E o que me faz mais feliz é que ele me ama. Ele me amou primeiro, me amou, incondicionalmente me amou, me salvou, me lavou, me limpou, me santificou, me redimiu, me justificou, e agora sou filho dele. Coisa linda. Agora eu pertenço a ele. Em verdade prática, o texto fala assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Oh, que coisa maravilhosa! Isto é muito grande. Só Jesus mesmo faz isto. Ele é maravilhoso. No primeiro ponto de nossa lição, que trata sobre a amizade de Jesus com a família de Betânia. Até a cidade era simples, era apenas um povoado, mas Jesus era amigo deles, os visitava sempre,
Sempre Jesus estava por lá, estava na casa deles. E agora nós veremos no primeiro ponto a vida social de Jesus. Jesus era um ser social, ele era uma pessoa, seu estilo, seu comportamento, sua simplicidade. Gente, coisa maravilhosa. Jesus é mesmo maravilhoso. E nós louvamos a Deus por isso. Jesus visita a minha casa, a sua casa, as nossas casas. Jesus sempre nos visita. Ele está sempre pertinho de nós. Inclusive naquelas horas que ninguém quer ficar perto de nós. Tem horas que nem o marido quer ficar perto da esposa. Quando a esposa está brava, o marido quer a distância. Quando a mãe está brava, os filhos querem a distância. Quando o pai está bravo, os filhos correm de perto dele. Mas Jesus está sempre perto de nós. Que coisa maravilhosa. Ele não nos abandona, está sempre juntinho de nós a nos abençoar. Mas como era a vida social de Jesus? Como qualquer outra pessoa, ele visitava os amigos, visitava os vizinhos, visitava as cidades, visitava as pessoas, visitava os enfermos, visitava os trabalhadores. Ele era uma pessoa social e nunca menosprezou a ninguém, nunca menosprezou a ninguém. A condição social de uma pessoa não era impeditivo para Jesus se aproximar dela. Lembra que tinha uns moços que estavam cegos? Jesus se aproximou deles. Lembra que tinha uns moços que estavam leprosos? Meu Deus, aí é demais. Jesus se aproximou deles. Que maravilha. Ele é maravilhoso. Vale a pena ser amigo de Jesus. Se você ainda não é amigo de Jesus, procura ser. Vale a pena. Faz tempo que ele está pedindo a sua amizade. Confirma lá. Aceite ele como seu amigo. Você não vai se arrepender. Ele é bom. Ele é maravilhoso. E nas horas mais difíceis, que todos os seus amigos se ausentarem, ele estará do seu lado. Ele não arreda o pé. Não arreda o pé. Pastor, e por que eu estou enfermo? Ele não me curou. Você pode perceber que ele está pertinho de você, do seu ladinho. Você está precisando desse procedimento. Ele está trabalhando a sua vida, a sua estatura, a sua sabedoria e a sua graça. Ele está trabalhando você, para você crescer. Ele quer que você cresça em sabedoria, em estatura e em graça. Pastor, por que ele não me socorreu? Se não for o Senhor, você já teria desaparecido. Ele é o teu socorro. Ele está te socorrendo sim, você que não viu. O teu olho é que está vendado e não lhe permitindo enxergar a companhia dele, a mão dele, a proteção dele. Ele está aí do seu ladinho, te socorrendo sempre. E nessa tua luta, nessa tua enfermidade, nesse teu problema, ele está sempre do seu lado, te fortalecendo e te abençoando. Claro, se não for o Senhor, você já não existiria mais. Ele está trabalhando o seu caráter, ele está trabalhando a sua vida, o seu comportamento, a sua personalidade. Ele está te ajudando. Confia nele, tudo vai dar certo. Uma casa hospedeira, que coisa linda. A melhor coisa é hospedar Jesus em nossa casa. Zaqueu não se arrependeu, Marta não se arrependeu, Maria não se arrependeu, ambos foram abençoados. Receba Jesus na sua casa, na sua vida, e ele te abençoará sempre. Que texto maravilhoso este da lição de número 13. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Deus abençoe nosso pastor Jormi César, também o evangelista irmão Daniel, que está aqui conosco, e você que está aí do outro lado, Deus enriqueça a sua vida grandemente para
passar essas informações, esses subsídios que nós estamos aqui trazendo. Nós estamos já no ponto de número 2, que trata sobre frutos desta amizade de Jesus com esta família, a família de Lázaro, Marta e Maria. Uma família que encontrou Jesus de alguma maneira, de uma forma impressionante, porque, como falamos na lição anterior, os irmãos de Jesus tinham dificuldades para crer nele. Enquanto estes tinham dificuldades para crer em Jesus, há uma família a 3 quilômetros de Jerusalém, na aldeia de Betânia, que fica impactada com a pregação, com o ensino de Jesus e recepciona, se tornam anfitriões de Jesus Cristo e dos seus discípulos em sua casa. E olha que recepcionar aquele homem chamado Jesus não era tão fácil, porque ele era um mestre que vinha acompanhado de 12 outros homens que eram seus discípulos. E por onde Jesus andava, ainda haviam outros interessados a ouvirem a sua palavra. Nós vemos no nosso texto bíblico básico que Jesus chega à casa de Marta e Maria, e Marta fica preocupada em como atender a Jesus com a alimentação, a refeição e aqueles que acompanhavam a Jesus. Sua irmã Maria, uma mulher mais quieta, aparentemente mais introvertida, ela se lança aos pés de Jesus e fica ali escutando, aprendendo de Jesus, demonstrando uma profunda sede, um profundo desejo, uma profunda necessidade de Deus. Marta fica até um tanto triste, irada, e diz assim: mestre, tu estás vendo aí? Maria está na boa, ela fica sentadinha aí, e eu estou me acabando lá na cozinha, diga a ela para ajudar-me. Jesus então lhe diz: Marta, Marta, olha o conselho de Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa com tantas coisas, quando uma só é necessária. Que nesta oportunidade, nesta lição de domingo agora, nós possamos passar aos nossos alunos que é preciso darmos prioridade às coisas de Deus, ao reino de Deus, a vidas, a almas, que muitas vezes estão do nosso lado, clamando, como no Salmo 142, o salmista Davi dizendo: eu olhei para a minha direita, olhei para a minha esquerda, e não vi ninguém, ninguém cuidou da minha alma. Verdade. Às vezes tem pessoas do seu lado aí, olhando para ti, pedindo socorro, talvez não em palavras, mas a expressão, o desejo do coração, estão clamando, e às vezes estamos ocupados com tantas coisas que não percebemos que há uma que é necessária e que precisa ser valorizada, e que Jesus nos ensinou sobre ela no Sermão do Monte em Mateus, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, e estas outras coisas vos serão acrescentadas: comer, beber, vestir-se. Deus vai entregar isso de forma tranquila, porque isso é consequência de uma vida justa, de uma vida fiel, de uma vida responsável, de uma vida compromissada com a palavra de Deus. Então, nós vimos aqui nesse primeiro ponto sobre a vida social de Jesus, e agora os frutos da amizade com Jesus. Presença real do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus está presente. Eu costumo dizer que, irmão Daniel, que era muito maravilhoso
estar andando com Jesus, ver a face de Cristo. Embora alguns olhavam naquelas estradas empoeiradas, Jesus transpirando, e eles ficavam a se perguntar, é o Filho de Deus? Mas tinham aqueles que acreditavam e acompanhavam, e muitas vezes lemos na Bíblia, mais de 5.000 pessoas seguindo a Jesus. Entretanto, havia essa pergunta que pairava na cabeça das pessoas por ser uma pessoa normal, como os demais. Daí, hoje me traz a noção o quê? Jesus dizendo para os seus discípulos, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, João 14. Mas quando eu for, ele virá, e ele estará para sempre convosco. E o versículo 23, ele diz, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Meu Pai o amará, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Nos dias de Jesus, as pessoas andavam do lado de Jesus. Mas se Jesus tivesse uma distância de 1.000 metros, 5.000 metros, quem estava aqui se sentia só. Dizia, ele está lá. Mas agora com a presença do Espírito Santo, Jesus está dizendo para mim e para você, eu não só estou com você, mas eu moro em você. Você é minha morada, minha casa. Então, não vamos pensar que estamos em menos benefício ou em menos dimensão do que aqueles que andavam com Jesus. O privilégio nosso é tão quanto e ainda maior quando Jesus mora em nós. Então podemos ter amizades com Jesus. A presença real de Jesus estava ali na casa de Marta e Maria. E quando a presença dele está, pode surgir indagações, perguntas, mas há a solução, porque ele é o que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, Mateus 11, 27 a 30, é ele quem diz, João 14, 23, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É ele quem diz para nós em João 6 e 48, eu sou o pão da vida, quem me segue vai ter alimento, porque os vossos pais comeram maná e morreram, mas quem come a minha carne tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. É ele quem diz para nós, quem tem sede vem a mim e beba, João 7, 37 a 39, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. A presença de Jesus é tão gloriosa, João 8 e 12, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se estamos com a presença de Jesus, nós temos tudo, não precisamos nos preocupar com nada, é isto que ele está dizendo, eu moro em vocês, vocês são minha casa, minha morada, e para tocar em vocês tem que ter permissão de quem é o dono da casa. Glória a Deus. Então, hoje podemos ter essa presença de Jesus, mas muitas vezes a gente não aproveita isso, sendo ele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como diz aqui o texto. Marta e Maria entendiam isso e entenderam rápido e fizeram amizade com Jesus ali. Depois nós temos aqui esse desenvolvimento espiritual daquelas mulheres. Também. Aquelas mulheres tinham um desenvolvimento incrível, porque nós percebemos, irmão Daniel, que Maria, ela sempre estava aos pés de Jesus. De repente, quando morre o irmão dela, Lázaro, e tem toda aquela cena, quando Jesus chega à casa dela, próxima à aldeia, Marta diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Assim como questionando, mas ela estava em pé. Só que a Maria tinha um quebrantamento maior. Muito maior. Embora Marta também tivesse, a gente não pode discriminar a Marta, porque ela estava ali responsável pela casa. Não era só Maria que era amiga de Jesus, Marta também. Enquanto Marta era da ação, Maria era da emoção. Então as duas estavam ali, mas a gente percebe que quem é quebrantado, quem
procura estar aos pés de Jesus tem um sucesso maior. Então, Marta foi chamar Jesus e falou: Maria, o mestre está aí. A Maria chega diferente de Marta. Ela já se prostra aos pés de Jesus. Ela fala as mesmas palavras, mas numa postura diferente, que deve ser a nossa postura. Ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela faz isso de joelhos. E Jesus então é movido dentro de si e olha para Maria, diferente do que olhou para Marta, mesmo dando resposta a Marta e dizendo: Marta, o teu irmão há de ressuscitar, mas tentando convencer Marta. Agora para Maria ele só pergunta: onde foi que colocaram? E quando Maria ouve essa pergunta, já sabe que terá uma resposta, porque sempre quando Jesus faz uma pergunta para nós, é porque ele tem uma resposta boa. E ela diz: vem e vê. Glória. Já sabia que o milagre ia acontecer, já sabia que alguma coisa ia acontecer, porque quem cresce num quebrantamento, numa adoração, numa contrição, esse desenvolvimento espiritual, ali daquela família de Lázaro, tinha essa dimensão, de maneira que, quando Lázaro fica doente, elas têm a liberdade, como dizendo: nós temos crédito, vamos pedir para ele vir, porque o amigo dele está doente, e está muito mal. E é amigo dele, e era mesmo amigo de Jesus. Jesus, diz o texto, amava Lázaro, amava Marta e Maria, e este amor fazia com que ele tivesse um anseio de socorrê-las o mais rápido possível. O que nos ensina aqui é: se nós formos amigos de Jesus, nós vamos tocar o coração de Deus. E quando a gente toca o coração de Jesus, o milagre está ali diante de nós. Lembra lá do leproso? O leproso se prostrou diante de Jesus, que descia do monte do Sermão da Montanha, ali em Mateus, já no capítulo 8. Então ele dobra o joelho e fala: Senhor, se tu quiseres, tu bem podes me limpar. Mas ele faz isso de joelho, adorando. Quando ele faz isso, a Bíblia diz: e Jesus, movendo-se em seu íntimo, disse: eu quero ser limpo. Quando a gente toca, que Jesus move-se dentro de si, o milagre acontece. Eu e você podemos ser amigos de Jesus a ponto de movermos o seu coração. E a maneira de movermos Deus melhor, não posso deixar de dizer, é de joelhos, é com lágrimas. Deus não vai resistir às tuas lágrimas, porque se as tuas lágrimas forem verdadeiras aos pés dele, com um pedido de misericórdia, e dizendo: Senhor, nós somos amigos, estou aqui disposto a te servir, a fazer a tua vontade, for de coração, for de pessoa responsável, de compromisso. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele, o milagre vai acontecer. E aí nós temos aqui, irmão Daniel, um serviço concreto. Que serviço era esse que estava ali acontecendo e que a lição está nos trazendo aqui? Pastor Eliseu e todos vocês que nos acompanham, que Deus possa continuar em nossas vidas. Com a graça de Deus, pastor Eliseu, me permita já entrar no assunto, mas conseguimos chegar na 13ª lição deste segundo Extraordinário. trimestre. 13 lições preciosíssimas, cujo tema central: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus, lições comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Queridos, e não poderia terminar diferente com um título extraordinário, que é essa amizade de Jesus com esses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, que formavam uma família. É bem verdade que a Bíblia não cita quem eram os pais de Lázaro, Marta e Maria. Todavia, era uma família que teve esse privilégio, ou tiveram, Lázaro, Marta e Maria, de receber, acolher e hospedar Jesus em suas casas. Eu digo aqui, pastor Eliseu, que essa história de amizade de Jesus com esses irmãos de Betânia, interessante que a Bíblia também chama Maria de Betânia, com os irmãos aqui de Betânia, com essa família
é uma das mais tocantes. Essa história de amizade de Jesus com essa família de Betânia é uma das mais tocantes e emocionantes das Escrituras. Lázaro, Maria e Marta, que eram irmãos muito queridos de Jesus, muito queridos do Senhor. E essa amizade, pastor Eliseu, de Lázaro, Marta e Maria, era uma amizade baseada em amor, em respeito. Isso fique bem claro para nós. Tem muita gente hoje que fala que é amigo e amigo, mas quando vai analisar, será que esta amizade ela é fundamentada no amor, no respeito e confiança mútuos? Confiança mútuos, porque se Marta e Maria não confiassem em Jesus, quando Lázaro morreu, elas não tinham pedido para alguém buscar Jesus. Tanta confiança que elas tinham em Jesus, porque sabia que alguma coisa de diferente poderia acontecer. Porque eram amigos de verdade, né, irmão Daniel? Sim. Porque hoje nós encontramos pessoas que são colegas, conhecidos. Exato. E até recebem a nomenclatura de amigos. Sim. Mas na hora das necessidades, desaparecem. Desaparece. Então, amigos não são fáceis de ser construídos. Às vezes temos colegas aí, dezenas de colegas, até centenas de conhecidos, e pessoas até que caminham com a gente, e a gente divide aí, de repente, o alimento, trabalha junto, e dá carona, recebe carona, mas quando se trata da amizade é diferente. Jesus propõe dizendo para os discípulos: olha, eu não vos chamarei de servos, mas eu quero chamar vocês de amigos. Exatamente. Porque tudo que eu recebi do meu Pai, isso eu vos tenho feito conhecer. Está em João 15. 15, isso. João 15, então, 15. Essa questão aí de amizade, ela é muito importante a gente entender isso de uma forma clara. Adolescentes, jovens, têm muita dificuldade para entender isso, né? Muita. Nós nunca precisamos tanto de estabelecer uma amizade com laços sólida, né? Sólidos, perenes, perpétuas, como nos dias de hoje. Como está difícil encontrar uma pessoa que você realmente possa confiar nela. Meu pai sempre dizia, pastor Eliseu, que colegas a gente tem muitos, mas amigos são poucos. Às vezes a gente consegue contar, talvez não enche nem uma mão, né? Os 5 dedos de uma mão. Então, amigo é aquele que está contigo em todos os momentos. Quer um exemplo de falsa amizade? É só olharmos para o filho pródigo. O filho pródigo, ele não tinha amigo. As pessoas que estavam ao redor dele eram amigos dos bens que ele tinha. Quando exauriram-se os bens, perdeu-se a amizade. Por quê? Não era. Então, será que a pessoa que está ladeando você, que você conta com ela em alguns momentos, e você quer contar com ela em outros momentos mais fortes, será que ela vai estar ao teu lado? Então, Jesus não. Jesus é o amigo de todas as horas. Jesus é o amigo fiel. Jesus é o amigo verdadeiro. Ele não será o nosso amigo, ele já é o nosso amigo. Quando você chega em algum lugar para buscá-lo, ele já está lá te aguardando para resolver. Isso nós temos. Lembra que do domingo passado nós falamos sobre essa questão de criar filhos saudáveis? Precisamos incutir também isso na mente dos nossos filhos. Aconselhar eles. Você ora com seus filhos, orar com eles, para que eles cresçam assim com essa amizade, sabendo discernir o que é certo do que é errado, do que é sim, do que é não. Porque o profeta Isaías já disse: ai daqueles que chamam o doce de amargo, que chama a luz de treva, e hoje estamos vendo isso. Pseudos amigos. Então, a família de Betânia, ela era composta por esses 3 irmãos, pastor Eliseu. Então, um serviço concreto, ou seja, elas não mandavam fazer, Marta e Maria faziam. Agora, interessante é que eu gostei muito de uma expressão, e o senhor citou algo parecido aqui, pastor Eliseu, que a verdade era que essas 2 irmãs, mesmo contrastando, né? Mesmo contrastando aí no modo de servir a Cristo e reconhecer que Ele é o Salvador de suas vidas e também das nossas vidas, elas serviam a Ele com sinceridade. Daí
a prestação desse serviço concreto. Agora, interessante que vai até rimar que Maria servia a Jesus com o coração e Marta servia a Jesus com as mãos. Cada uma fazia um trabalho que, ao final, as atividades elas estavam perfeitamente concatenadas, harmonizadas, era um serviço concreto. Então, enquanto a Marta, ela servia a Jesus com as mãos, preparando os móveis, a casa, deixando tudo limpinho para Jesus, a Maria estava lá aos pés de Jesus. Escolheu a melhor parte. Mas nós não devemos aqui criticar também a Marta, porque ela também prestou um bom serviço. E na igreja tem esse, né? Tem uns que estão cuidando das portas, cuidam lá o estacionamento. E a gente está lá no púlpito, né? Que privilégio é o nosso. Mas Deus sabe recompensar e atender também as necessidades daquele. Então, se você é um desses que Deus te deu um privilégio, chamado para atender uma porta, para atender até mesmo o estacionamento, lá na cozinha, nos momentos de festa, acompanhar de repente as crianças, porque quem trabalha com crianças aprende muito com a vida, mas de repente você não está tendo condições de aprender conteúdos para o adulto, de forma teológica, né? As doutrinas principais e tal, assim como se aprende na Escola Bíblica Dominical dos Adultos. Mas louve a Deus por você estar trabalhando lá e se dedique no outro momento para o curso bíblico, se dedique para ir à aula dos professores, para acompanhar uma aula como esta, e Deus estará te abençoando também da mesma forma. Então, não podemos criticar as pessoas pelos cargos, pelas funções que Deus chamou, porque Deus chamou cada um para uma função e nem todos podem exercer uma mesma função no corpo. Cada órgão tem o seu papel. Daí a Maria servia a Cristo mais com esse coração, né? Enquanto a Marta com as mãos. Agora, interessante, pastor Eliseu, uma rápida biografia aqui sobre a vida destes personagens, né? Lázaro, Maria e Marta. É uma pequena descrição rapidinho, porque o Lázaro, ele é descrito como um homem muito querido por Jesus. Jesus vai falar sobre isso. Então, olha só, os predicados de Jesus com referência a Lázaro. Então, quando o amigo é verdadeiro, ele vai falar bem de você. Ele vai ter coisas boas para falar. Aquela pessoa que chega perto de você e só sabe trazer más notícias, sabe aquela pessoa que só sabe reclamar, ainda reclama da outra pessoa, então você está reclamando assim da outra pessoa, ele não vai fazer diferente quando estiver longe de você. Então não, Lázaro, ele era muito bem quisto, ele era muito bem comentado, é um homem muito bem querido por Jesus, e isso é mencionado. Ele é mencionado em João capítulo 11, lá em João capítulo 11, Lázaro, ele é mencionado como o irmão que morreu, né? O irmão que morreu e que Jesus ressuscitou dos mortos, ou seja, Lázaro morreu 2 vezes, né? Claro, assim como a filha de Jairo também, o filho da viúva de Naim. E Maria, ela é geralmente descrita como alguém que amava sentar-se aos pés de Jesus. O pastor Eliseu disse com bastante propriedade que ela gostava e sempre estaria aprendendo com Jesus. Por quê? Que ela queria estar ao lado de Jesus, aos pés de Jesus, para ouvir falar. E não à toa que ela pegou um perfume caríssimo da época, quebrou e molhou os pés de Jesus, e com seus cabelos enxugava. Ou seja, isso é uma prova de que Marta, o que ela tinha de mais precioso era esse amor devotado a Jesus. Então, ela é mencionada lá em Lucas, capítulo 10, quando a gente lê os versículos 38 até o 42, a gente vai falar um pouquinho sobre Maria, melhor dizendo, Maria, tá? Estou falando aqui de Maria, que estava sempre aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. Então, ela é mencionada lá em Lucas 10, a partir do 38. Já a Marta, por outro lado, ela é geralmente descrita como alguém que gostava mais de servir e cuidar das necessidades dos outros. Interessante. Ela gostava porque ela estava preparando a casa para hospedar Jesus, para hospedar os discípulos e outras pessoas, de repente, que passavam por ali. E enquanto nós temos comentários de Maria em Lucas 10, nós temos também menções de Marta, lá em Lucas, no mesmo capítulo 10,
versículo 38 e 42, e nós também temos aqui referências de Marta e João, capítulo 11. Então, aí estabeleceu-se uma amizade com Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele era amigo, mas não era somente amigo. A Bíblia diz que Jesus era amigo próximo da família de Betânia. Olha só, além de ser, porque depende de você ter um amigo, mas esse amigo não é tão próximo assim de você. Então, por vezes, não podes contar com ele. Jesus frequentemente visitava a casa de Lázaro, logicamente Lázaro, Marta e Maria, e desfrutava aí dessa companhia de Lázaro. E Maria e Marta, automaticamente. E quando nós lemos João capítulo 11, ali está narrado a ressurreição de Lázaro, a gente vai entender ali no capítulo 11 de João, quando Lázaro ficou doente, como eu acabei de frisar, e ele morreu, naturalmente, sabemos disso. Jesus, ele fez o quê? Chorou. Será que o amigo que você tem é capaz de chorar por você? Será que o amigo que você tem é capaz de dividir aquilo que ele tem contigo? Isso é amigo verdadeiro. A Bíblia diz que Jesus chorou com a família. E em seguida ressuscitou Lázaro dos mortos. Em Lucas 10, 38 a 42, como eu já citei, Jesus ele visitou a casa de Marta e Maria, e Jesus ele teceu elogios a Maria por escolher sentar-se aos seus pés. Não somente sentar aos pés de Jesus, mas ouvir o que ele estava dizendo. Que Deus abençoe e que esses ensinamentos prevaleçam, pastor Eliseu, em nossas vidas. Pastor Eliseu, mas Jesus ele era 100% humano e 100% divino. Mas, pastor Eliseu, se ele era 100% divino e 100% humano, poderia até querer pender um pouco para a divindade e pensar, bom, eu sou 100% divino também, eu não preciso da amizade de homens. Mas por que será que Jesus preferiu ter essa amizade com Lázaro, Marta e Maria? A perfeição, né? Deus, Jesus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele cumpriu todos os requisitos, glória a Deus, cumpriu os 613 mandamentos da lei e demonstrou para nós como viver uma vida para Deus. Podemos dizer, Jesus é o nosso modelo. Devemos dizer, ele é o nosso modelo em tudo. Se você quer ter um caráter ilibado, se você quer parecer com Deus, o modelo é Jesus. Se você vai evangelizar, fazer a obra do Senhor, Jesus tem um modelo de como evangelizar, de como pregar individualmente, em grupos. Se você quer ter um exemplo de como expulsar demônios, curar os doentes, viver uma vida vitoriosa, Jesus é o exemplo. Se você quer ter um modelo de como ser cheio do Espírito Santo, como Jesus diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Ele diz para mim e para você, eu quero que esse Espírito Santo que me ungiu esteja sobre ti, te ungindo e te capacitando, e ele está, desde que você permita que ele te use também para consolar os tristes, curar os doentes, libertar os oprimidos, anunciar a salvação do Senhor. Então, nós precisamos de ter Jesus como o nosso modelo. Agora, chama a atenção, irmão Daniel, aqui nesse ponto, a questão do amor. É uma história de amor, porque o mundo espiritual ele é movido pelo amor. A família, que é o tema da nossa lição que nós estamos encerrando hoje, é baseada no amor. Eu preciso pedir ao Senhor cada dia mais que me dê amor. Amor é um fruto que precisa amadurecer. Amor é um processo que precisa ser melhorado, desenvolvido cada dia mais. E se eu não rego essa plantinha, que é o amor, ela não vai crescer, ela não vai melhorar, ela não vai frutificar. Então, eu preciso estar regando o amor na minha vida todos os dias. E aí, nós temos então em 1 Coríntios capítulo 13, o que é o amor? Dizendo que, ainda que eu fale a língua dos anjos, e que conheça todos os mistérios, mas se eu não tenho amor, eu não passo de fazer barulhos,
de um sino que soa, Sim, de uma sirene que tine, de uma trombeta que faz barulho, mas que não resolve nada. Por quê? Porque é preciso a ação. E aí diz o texto, não adianta dar o corpo para ser queimado, eu preciso ter o amor de verdade, não é de aparência. E aí diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se vangloria, não trata com indecência, ele não faz mal ao próximo. Então, quando nós desenvolvemos esse amor, nós temos paciência com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família e com os nossos amigos. Nós conseguimos orar e chorar, como diz o evangelista irmão Daniel aqui, pelos nossos amigos, na presença de Deus e até pelos inimigos. Também. Porque quando oramos e clamamos, nós podemos transformá-los amigos, eles podem se arrepender, aceitar a Jesus e passar para o nosso lado. Então nós precisamos aprender a desenvolver cada dia mais o amor, porque se eu parar de desenvolver esta virtude, ela vai diminuir, este amor vai minguar e terei problemas em todas as esferas da minha vida. Outra coisa que eu achei importante aqui na vida de Marta, é que Marta, ela estava trabalhando, fazendo a obra de Deus, mas Jesus quis dar uma lição, dizendo que não é só de trabalho que as pessoas vivem. Não. Então, ensine seu filho a trabalhar, ensine os pequenos que precisam fazer tarefas domésticas, não deixe ele vago, ocioso, sem nada a fazer, mas dê funções, pequenos serviços desde criança, que ele vai crescer sabendo o valor do trabalho, e quando crescer não terá medo do trabalho, não terá preguiça para trabalhar, mas ensine também esta família que vale a pena você ter lazer, parar em volta da mesa para orar, para fazer um culto doméstico. É possível você contar histórias para sua família. É possível ter diálogos alegres, risos, aquela risada saudável, familiar, com os amigos e com a família. É possível nós vivermos uma vida feliz, trabalhando, mas também deleitando, como diz o Salmo 37 e versículo 3 em diante, dizendo: confia no Senhor, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te, deleita quer dizer tenha prazer, divirta-se no Senhor, porque Ele é a tua luz. Então, nós como cristãos podemos ter uma família feliz, podemos ter amigos que façam parte da nossa vida, e principalmente, irmão Daniel, e aí eu deixo o irmão orar, dar suas palavras finais, ter Jesus como este amigo, como amigo, colocar ele em primeiro lugar como nosso primeiro amigo, que antes de recorrermos a qualquer outro amigo, eu recorro a Jesus. Lembra dos discípulos lá no mar da Galileia? O barquinho já estava afundando e eles contavam com um e contavam com o outro, e Jesus, que estava adormecido, porque tinha sido esquecido por eles, eles não estavam contando com ele, podiam ter contado com ele primeiro. Então, primeiro vamos a Jesus, e logo o problema será resolvido. Que Deus abençoe. Pois bem, pastor Eliseu, como o título da lição é voltado para a amizade, essa amizade construída de Jesus com os irmãos Lázaro, Marta e Maria, o sábio Salomão, em Provérbios de número 18, e o versículo de número 24, ele vai dizer: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Marta, Maria e Lázaro podia dizer isso, pastor Eliseu, de boca cheia. Nós temos um amigo, e você também pode dizer, nós temos. E Jesus não é egoísta, Jesus não foi amigo só de Marta, de Lázaro, de Maria. Ele continua sendo amigo de todos quantos assim desejarem. Na verdade, Jesus ama todas as pessoas. O problema é que a maioria não ama Jesus, prefere amar as coisas desse mundo. Então, chegamos ao encerramento da nossa
lição, e aqui é o encerramento não somente da lição de número 13, mas de todas essas 13 preciosas lições, as quais nós estamos estudando aí desde o mês de abril, né? Abril, maio e agora chegando neste último domingo do mês de junho com esta preciosa lição. Eu deixo as seguintes palavras: a amizade de Jesus com Lázaro e sua família nos ensina muito sobre o amor de Deus e a importância de cultivar relacionamentos saudáveis em nossa vida cristã. Que a nossa amizade seja exemplo para o mundo. Jesus continua contando comigo e contigo. Que Deus abençoe a você que nos acompanhou durante todo este trimestre, aqui em nome do nosso pastor presidente da Convenção Estadual, Nelson Lutemberg, nosso pastor Nelson Lutemberg, que também preside a Igreja Assembleia de Deus na capital do nosso estado de Rondônia, Porto Velho, todos os pastores presidentes, você aluno da Escola Bíblica Dominical, você pessoa amiga, você que é de outra denominação, você criança, jovem, adolescente, que a boa mão do Senhor Jesus Cristo continue sobre vossas vidas. Todo o nosso carinho aqui ao pastor João César, pastor Eliseu, que durante esse trimestre estivemos aqui, eu não muitas vezes devido ao trabalho, mas aqui juntos trabalhando, e o querido evangelista Nilson Lutemberg, que sempre nos assiste com tamanha presteza para que você aí do outro lado tenha qualidade nestes vídeos. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Criador dos céus e da terra, neste momento somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio, pela alegria que o Senhor colocou em nossos corações, em ministrarmos estas 13 lições. Até aqui o Senhor nos ajudou. E se Aleluia. o Senhor não voltar, no próximo domingo, nós iniciaremos a primeira lição do terceiro trimestre deste corrente ano. Que o Senhor possa continuar dando saúde, sabedoria, discernimento, Aleluia, Jesus. entendimento a este irmão, a esta irmã, a este obreiro, a este adolescente, a este jovem ou a esta criança que nos acompanham neste ministério tão profícuo, neste ministério tão frutífero também, o qual o Senhor nos designou, porque a Tua palavra diz que a seara do Senhor é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Que esta palavra possa encontrar guarida, possa morar nos corações. Nós estamos aqui não porque somos bons, porque bom é o Senhor, mas são as misericórdias do Senhor que se estende de geração a geração. É essa causa de nós também não sermos consumidos. Então, são as misericórdias do Senhor que nos alcançaram. E aqui nós Aleluia. estamos, Papai do céu. Continue conosco. E hoje sempre é o nosso pedido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Jesus. Amém. Amém.